Olá, bem-vindo ao Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o prosélito e o discípulo. Mas antes de entrar no assunto, eu gostaria de convidar você a curtir o nosso canal 53_ Minutos de Reflexão. Entre lá, existem alguns vídeos lá de reflexões na Palavra de Deus que talvez possam ser úteis para a sua vida. Boa reflexão. Hoje eu estava lendo aqui na minha Bíblia um trecho de Atos no capítulo 7, no versículo 58. E expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo é o conhecido apóstolo Paulo que você tanto já ouviu falar. Ele era um homem de origem judaica, membro da sinagoga, e ele participou, de certa forma, da morte de um discípulo chamado Estevão, que após testemunhar sobre Jesus, ele viu o Senhor no céu em uma visão. E os judeus enfurecidos decidiram apedrejá-los. E como era de costume, alguém tinha que segurar as vestes, as capas dos judeus. E Saulo foi aquele jovem que ficou ali de pé, segurando as vestes dos judeus, enquanto eles apedrejavam aquele homem tão puro, tão fiel, que é o discípulo Estevão. Veja bem, este foi um encontro entre um discípulo e um prosélito. O que é um prosélito? Prosélito, se eu fizer um prosélito, eu vou convencer esta pessoa da minha fé. Eu vou bloquear todo o raciocínio cognitivo que esta pessoa tem. E ela vai ficar convencida que a minha fé é verdadeira e que vai seguir ali cegamente a minha fé como se fosse uma verdade em si mesmo. Este é um prosélito. Os judeus naquela época, eles faziam prosélitos. Distorciam a lei de Moisés o quanto fosse possível para provar que as suas ideias eram verdadeiras. E o prosélito, uma vez convencido, ele saía pelo mundo para fazer um outro prosélito. E um discípulo? O que é um discípulo? A Bíblia diz que Jesus nos chama para ser testemunhas dele. A palavra testemunhas tem como sinônimo mártir, aquele que morre para levar o depoimento daquilo que ele viu, daquilo que ele sentiu e da experiência que viveu. Fazer um discípulo é passar para uma pessoa a experiência que você viveu. É permitir que essa pessoa conviva com você no dia a dia. Os discípulos de Jesus viram Jesus em grandes momentos, ressuscitar mortos, curar leprosos, perdoar meretrizes, mas também viram Jesus chorar, viram Jesus se sentir angustiados, viram Jesus bravo, quebrando as barracas dos vendedores no templo, dizendo: "Esta é a casa do meu Pai". E diz a Sagrada Escritura que se cumpriu naquele dia uma palavra: "O zelo pela tua casa me consumiu". Um discípulo conhece todos os momentos do seu mestre. Um prosélito não. O prosélito, ele é um convencido. Ele tem a sua mente bloqueada. A sua religião é reduzida a um fanatismo. E aqui o prosélito chamado Paulo consentiu na morte de Estevão, o discípulo. E mais tarde, ele, perseguindo os cristãos, recebeu cartas para ir na cidade de Damasco, perseguir os cristãos daquela cidade, fazer com que eles blasfemassem e negassem a fé. Mas no caminho, o prosélito encontrou com o Senhor dos discípulos. E ele veio aparecendo numa forma de uma luz muito grande. E Saulo ficou cego, caiu no chão e ouviu uma voz no meio da luz que dizia: "Paulo, Paulo", ou Saulo,
por que me persegues? E ele dizia, quem és tu, Senhor, para que eu te persiga? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem persegue a minha igreja, persegue a mim. E daquele dia em diante, aquele homem, Paulo, ele deixou de ser um prosélito judeu para ser um discípulo de Jesus, uma testemunha, um seguidor. Qual é a sua experiência com Deus? Você é um prosélito? Você é um convencido que a sua religião é a certa, só isso? Você é uma pessoa convencida de que o seu modo de viver é suficiente para a sua salvação e discute as suas ideias com os outros tentando impor aquilo que você acha que é certo? Ou você é uma testemunha, um discípulo de Jesus, um seguidor dos ensinamentos dele, que procura dar exemplo às pessoas e mostrar um modo de vida, mas não obriga ninguém a seguir o seu estilo de vida, apenas demonstra o caminho da verdade. Nós temos que fazer isso, demonstrar o caminho da verdade para as pessoas, e aqueles que amarem a verdade nos seguirão, mas porque querem, porque aprenderam a amar a Deus assim como nós também o amamos. Fique bem, fique com Deus.